E aí, meus irmãos, que a graça e a paz do Criador continue sendo sempre uma verdade em nossas vidas. Quem está falando aqui é o pastor Carlinhos Oliveira. Muito bom a gente poder estar aqui falando sobre um tema que é um tema muito preocupante nessa época atual. Hoje eu quero falar com todos vocês, irmãos. Pediria que vocês continuassem assistindo esse vídeo, você que é pai, você que é mãe, você que tem irmãos, você que tem sobrinhos. Hoje eu quero falar de um tema que é um tema muito importante, aonde nós estamos detectando algumas gerações que sorri quando está fazendo ali os seus stories, mas está pedindo socorro, literalmente no silêncio. Irmãos, estamos vendo jovens passando por problemas psicossomáticos muito grandes, caindo na depressão, caindo na angústia, na ansiedade, enfim. E hoje eu quero falar com vocês sobre isso, de uma geração que sorri nos stories, mas ela está pedindo silêncio, pedindo socorro. E o texto base que eu quero utilizar para nós aqui, para a gente entrar dentro dessa digressão, é o texto que está lá no livro de Salmos. Salmos, capítulo ali de número 42, verso de número 11. Ele diz assim: Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é meu auxílio, o meu Deus. Irmãos, como eu acabei de falar para vocês aqui, hoje nós vivemos numa geração mais conectada da história e também uma das mais solitárias a qual nós vemos. Nunca foi tão fácil, pessoal, mostrar a felicidade ali no mundo e nunca foi também tão fácil esconder uma dor por detrás dos filtros, das fotos, dos sorrisos que são tirados ali num celular. Irmãos, hoje nós temos visto muitos jovens sorrirem ali quando vai ali, pega o seu celular e vai tirar uma foto nos stories, publicando momentos que parecem até felizes, compartilhando até algumas conquistas que aparentemente, olhando para quem está de fora, parece que está tudo normal, é ou não é? Parece que está tudo legal. Entretanto, meus irmãos, quando nós vemos que quando aquela câmera ela é desligada, quando o celular é desligado, quando eles vão para sua casa ou quando eles deitam ali na sua cama, no seu travesseiro, eles enfrentam batalhas totalmente emocionais. Algumas crises que nós chamamos de crises existenciais, ansiedade, medo, vazio. E dentro de todo esse contexto vem algo que nós vemos crescer a cada dia, algo chamado depressão. Então, a grande estratégia ou a grande tragédia, se eu posso dizer assim, da nossa geração, não é apenas sofrer, mas sofrer literalmente em silêncio. Irmãos, uma das coisas que nós temos que detectar, nós temos que prestar atenção que muitas das vezes a aparência, ela nem sempre revela a realidade. Muitas das vezes a aparência, ela nem sempre revela aquilo que os nossos jovens filhos, sobrinhos está passando na realidade. Eu quero pegar um texto aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 16, verso número 7. Ele diz assim: olha que interessante o que ele fala. Porque o Senhor não vê como o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o quê? O coração. Irmão, Samuel, ele olhou ali para Eliabe e pensou que ele seria o rei, sim ou não? Deus, porém, tinha outros planos. Deus, ele tem os seus olhos que são perfeitos. Ele enxergou além da aparência. Então, hoje, nas redes sociais, elas são vitrines, né? Cuidadosamente preparadas, irmãos. As pessoas publicam apenas os seus melhores momentos. Sim ou não? Você não vê ninguém publicando nos seus vídeos coisas que não são interessantes, comendo um arroz puro, ou comendo um pãozinho ali de ontem. Não, só coloca melhores momentos.
E aqui tem uma reflexão que eu quero falar para nós. Nem todo sorriso representa felicidade. Entenda isso. Nem todo sorriso ele representa uma felicidade, irmãos. Nem toda postagem que nós vemos aqui no Facebook, Instagram, TikTok representa paz. E nem toda aparência revela saúde emocional, irmãos. Então existe pessoas dentro da igreja que cantam, trabalham, servem, mas estão totalmente emocionalmente exaustas, passando por guerras terríveis. E qual é a aplicação que nós possamos colocar em nossas vidas? A gente precisamos aprender a enxergar além das aparências, irmãos. E como nós conseguimos enxergar além da aparência? Nós vemos Elias. Elias foi um profeta que pediu para morrer. Eu estou falando de um profeta que ele pede a morte. Olha como estava o nível de exaustão psicossomático ali de Elias. Você pode ver isso lá no livro de 1 Reis, capítulo 19, verso número 4, que ele fala ali, ó, basta, toma agora, Senhor, ó minha alma. Elias, meus irmãos, ele havia acabado de viver uma das maiores vitórias espirituais da história. Ele tinha acabado de ganhar, literalmente, uma guerra no campo espiritual muito grande, e no campo físico também. Ele desafiou os 450 profetas de Baal. Ele viu fogo, irmãos, fogo descer do céu. Ele experimentou ali o poder de Deus de uma maneira muito singular. Mas mesmo assim, pessoal, ele entrou no colapso emocional. Nós estamos falando de um dos maiores profetas que a Bíblia teve. Agora imagine a nossa geração, amados. O que nós aprendemos aqui com Elias? Que grandes homens de Deus também enfrentam crises. A dor emocional, ou a dor, ela não escolhe classe social. Ela não escolhe cargo eclesiástico. Tá entendendo? Ela não escolhe idade, ela não escolhe posição, ela não escolhe espiritualidade, ela não escolhe experiências que você já teve. Mas o que Deus faz? Deus ele não repreende Elias antes de falar com ele. Deus fez ele o quê? Fez ele descansar. Deus fez o quê? Deus o alimentou. Deus cuidou dele. Tá entendendo, irmãos? E qual que é a lição que nós aprendemos dentro disso daí? Presta muita atenção, você que é pai, você que é mãe, você que tem dentro da sua casa um jovem que de repente você está com tantos pensamentos fora, com outras coisas, e não está percebendo o que está acontecendo dentro ali da sua casa. Então, irmãos, preste atenção. A geração do barulho digital que nós vemos, mas vemos também essa geração do silêncio emocional, amados. Nós vivemos cercado por curtidas, por likes, por compartilhamentos, é ou não é? Por comentários, por seguidores. Mas o que mais falta na nossa geração são conversas profundas. Aquela conversa de mesa, tempo de mesa com seu filho, tempo de mesa ali com a sua família, de você sentar com seu filho, de você bater um papo, não para você confrontar aquilo que você vê que ele está fazendo errado, mas para sentar como um pai, como um amigo, como um líder, como um sacerdote da tua casa. Você ter conversas profundas, com respeito, respeitando ele, mostrando para ele biblicamente qual é a direção que ele deve tomar, não impondo, deixando de castigo, arrancando isso, arrancando aquilo, não. Tem que ter relacionamentos verdadeiros, irmãos. Para nós que somos pais, precisamos ter relacionamento verdadeiro. Pastores, líderes, você precisa entender sobre o que é um relacionamento verdadeiro. Aquela comunhão que nós chamamos de comunhão genuína. Aquela escuta que é uma escuta sincera, amados. Por quê? Porque a Bíblia fala lá em Provérbios capítulo 18, 24. Amigos que são mais chegados que irmãos. Você sentar para escutar. Você ter um momento para você ouvir. E muitos possuem milhares de seguidores. Possui ou não possui, mas muitas das vezes nenhum verdadeiro amigo, amados.
nenhum verdadeiro amigo. Até dentro da igreja, você está rodeado de pessoas naqueles momentos legais, mas quando você precisa desabafar, conversar com o seu líder, para que ele seja um amigo verdadeiro, você não encontra. Tá entendendo, irmãos? Por quê? Porque os sintomas desta geração, amados, olha como que é muito profundo isso que eu estou falando para vocês. É solidão crescente, é ansiedade constante, é uma comparação excessiva, absurda. É aquela necessidade de uma aprovação. Eu tenho que pertencer a alguma tribo. Eu tenho que, muitas das vezes, os nossos jovens, o que, que tem acontecido? Ele tem negado os seus princípios bíblicos, cristãos, éticos, para pertencer a uma tribo, para ser aceito. Por quê? Porque tem medo da rejeição, aquela sensação de vazio. Infelizmente, hoje, amados, é uma triste realidade o que eu vou dizer aqui para vocês. Nós estamos, não generalizando, mas nós estamos erguendo líderes totalmente fracos. Líderes que não entendem o que é ser um líder. Por isso que, infelizmente, nós vemos a nossa geração sem um destino, sem uma direção, não sabendo o que é amar vidas, cuidar de vidas. Por quê? Porque a própria igreja ou os líderes não sabem o que é liderar, não sabem como liderar jovens, não sabem fazer com que o jovem entendem o poder de como é bom amar, cuidar, treinar, para que eles possam ser enviados para esse campo de batalha a qual nós estamos vivendo todos os dias, um campo de batalha terrível. E Jesus, amados, ele também enxergava essa dor escondida. Marcos, lá no capítulo 5, do versículo 25 ao 34, nós vemos falar sobre a mulher do fluxo de sangue, que estava invisível para a multidão, sim ou não? Todos viam uma multidão, mas Jesus viu uma alma ferida. Então, você jovem, que está assistindo, que parou esse vídeo, de repente o seu líder não está te enxergando, o seu pastor não está te enxergando, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos não estão te enxergando. Mas Jesus hoje ele te enxerga. Jesus hoje ele vê esta ferida que você está passando. Tá entendendo, irmãos? Tá entendendo, jovem? Tá entendendo você? De repente que já passou da sua adolescência, de repente você aí que é uma pessoa mais experiente, Jesus olha, Jesus vê a sua ferida. O diferencial de Jesus é que ele percebe aquilo que ninguém percebe. Ele vê as lágrimas escondidas que você chora à noite. Ele vê as suas crises silenciosas. Ele vê aquelas dores não verbalizadas sua. Aqueles traumas que foram traumas literalmente ocultos. Uma coisa que você pode esconder para todas as pessoas que estão ao seu redor. Mas nós nunca iremos conseguir esconder para aquele que criou os céus e a terra, para Deus. E dentro de todo esse sofrimento, de todo esse contexto, o perigo de sofrer em silêncio ele é muito grande. Então os nossos jovens estão sofrendo em silêncio. E o perigo ele é gigantesco. Salmo capítulo 32, verso número 3, diz assim, ó: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Olha só como é isso, amados. Vou ler de novo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Guardar as dores por mais que muito tempo isso aconteça, gera consequências terríveis, irmãos. Tá certo que, infelizmente, não generalizando, alguns jovens dentro da igreja não conseguem falar com seus líderes, com seus pastores, não conseguem. Tentam procurar outros meios, outras pessoas que vão dar uma direção que, se não for uma direção cristocêntrica, não vai adiantar muita coisa, irmãos. Tá entendendo, amados? A complexidade disso, meus irmãos. Vocês estão entendendo o quanto é sério esse assunto? Então, guardar dores por muito tempo causa consequências terríveis. O silêncio
prolongado, meus irmãos, ele produz um desgaste emocional absurdo, aonde a pessoa entra dentro de uma depressão, aonde a pessoa entra dentro de um isolamento, dentro de uma amargura, um esgotamento espiritual, um afastamento de Deus. O inimigo trabalha no isolamento. Será que vocês nunca perceberam isso? Será que vocês nunca pararam para pensar, amados? Quando alguém se afasta de todos, ele se torna mais vulnerável. E isso daí são guerras psicossomáticas. Efésios, capítulo de número 6, versículo 12, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principado, potestades e dominadores. Por isso fala revestivos de toda a armadura de Deus, mas a salvação dentro da armadura de Deus, Efésios 6, do 17 em diante, ela está no capacete. Então, se você se afastou de Jesus, se você se afastou de Deus, jovem, ou você até que é mais experiente, você está muito mais vulnerável. Por isso que você está sofrendo todos esses ataques terríveis. Espere em Deus que você possa encontrar alguém que vai te ajudar a você vencer. Ou até mesmo você que parou para assistir esse vídeo aqui. Eu venho aqui para te falar que Deus, ele é contigo. Deus, ele te escolheu. E Deus vai colocar pessoas que são cheias do poder do Espírito Santo para te ajudar nessa jornada. Então Deus, ele nos chama para curar e não para usar uma máscara. Deus, ele chama hoje para que nós possamos curar a nossa juventude. E não para vivermos de máscaras, como nós temos visto por aí. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Ou em algumas outras versões, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O que eu acho interessante é que Jesus não chamou os perfeitos. Tá entendendo, irmãos? Jesus chamou os cansados, os sobrecarregados, os feridos, os abatidos. Evangelho não é um lugar para fingir força, mas é um lugar para encontrar cura, irmãos. Para encontrar cura. O papel da igreja nessa geração, muitas igrejas não estão entendendo sobre isso daí. A igreja precisa ser mais do que um local de culto. Ah, vai ter um culto de jovens, legal, teve um culto abençoado, mas e o pós-culto? Será que os líderes hoje, não generalizando, têm cuidado dos jovens como filho, visitado, discipulado, treinado, amando eles? Será? Ou só é líder de jovens para fazer cultos, dança, festas? Tá entendendo, irmãos? Tá entendendo? A igreja precisa ser mais um local de culto. Você que é líder, você precisa rever alguns conceitos se você não está amando, buscando, treinando, se dedicando, dando a sua vida por aquele jovem que Deus colocou. Então, a igreja precisa ser um hospital espiritual, onde os nossos jovens estão machucados, eles sejam acolhidos, abraçados, onde alguém possa dizer, ó, tô cansado, ó, eu tô sofrendo, eu preciso de ajuda. Mas, infelizmente, os pastores, aqui eu tenho que me colocar, é uma triste realidade nisso, hoje eles não têm essa preocupação. Até porque muitos não sabem. Até porque muitos não sabem como fazer essa metodologia para ter jovens alicerçados na palavra de Deus. Gálatas 6, 2. Levai as cargas um dos outros. Hoje em dia, amados, não generalizando, isso daí em muitas igrejas é uma utopia. Tá entendendo, irmãos? Como é bom a gente ver uma igreja solidificada com jovens cheios do poder de Deus. Eu não vou citar agora aqui. Eu levei minha filha num encontro, a qual ela passou numa igreja lá na cidade de Osasco. Levei ela lá. Ela passou 3 dias. Foi um divisor de água também na vida delas. Por mais que nós ensinamos a palavra, falamos, mas ela passou nesse encontro com jovens. Foi algo surreal que aconteceu na vida dela. Ela voltou de lá apaixonadíssima mais por Jesus, porque encontrou uma liderança forte, jovens compromissados e os jovens de oração. Tá entendendo, meus irmãos?
Agora, de 15 em 15 dias, eu tenho levado ela lá, nesta igreja, que eu não vou citar nomes, até gostaria, mas como eu não gosto de citar nomes aqui, para falar de placa, de 15 em 15 dias eu levo lá. Ela está apaixonada. Por quê? Porque lá em Osasco ela encontrou um líder ou uma líder que cuida. Eu não estou dizendo nós como os pais, mas tem coisa que ela se sente bem com um líder que fala mais a língua dela. Que seja líder. Eu sou pai. De repente eu vou dizer como pai. Ou na maioria das vezes, e não como líder. Agora ela fala: olha, pai, eu tenho uma líder lá, a minha líder é uma benção, cuida da gente, manda mensagem, ora pela gente, a gente ora junto. Tá entendendo o que eu estou dizendo para vocês, igreja? É isso. É o papel da igreja nessa geração. É o que nós precisamos fazer. E dentro disso tudo, para me encerrar, Jesus é a resposta. É a resposta para o vazio moderno, irmãos. Muitos tentam preencher o coração com entretenimento, relacionamento, dinheiro, fama nas redes sociais, mas o vazio espiritual literalmente continua. João 6,35. Eu sou o pão da onde? Da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. O vazio da alma, muitas das vezes, possui um tamanho que somente Deus pode preencher. E qual que é a conclusão que eu chego aqui? Você que é pastor, você que é líder, você que é jovem, a conclusão é que esta geração dos filtros nós vemos, mas Deus continua procurando corações verdadeiros. Esta, muitas das vezes, é a geração das curtidas, mas Deus busca relacionamento. Esta é a geração dos histórias, mas Deus quer escrever uma nova história na tua vida. Talvez alguém esteja sorrindo por fora, mas chorando por dentro. Talvez esteja forte diante das pessoas. Ó, como eu sou forte. Mas quebrado diante do espelho. E hoje Deus continua fazendo a mesma pergunta. Gênesis 3:9. Onde estás? Não porque ele não sabia aonde você está, mas entenda, mas porque deseja que você reconheça as suas necessidades e volte para a sua presença. Tá entendendo, amados? E aqui eu quero encerrar com uma frase, ou algumas frases, para que você possa refletir. Nem todo sorriso publicado revela uma alma de paz. Muitos irmãos pedem atenção com palavras, outros pedem socorro com silêncio. A geração mais conectada da história tornou-se a mais solitária atualmente. Deus vê as lágrimas que ninguém percebe. Aquilo que você esconde dos homens pode ser entregue hoje na mão de Deus. Por quê? Porque Jesus, meus amados queridos que estão comigo, não procura pessoas perfeitas, mas procura corações sinceros. Então entenda, por trás, amados, por trás ali de muitos stories felizes existe uma alma clamando por esperança. Entendeu, meus irmãos? Uma alma clamando por esperança. Que nós possamos erguer líderes cheios da presença, que sabem o que é liderar, que não vive só de festas dentro da igreja, de pulos, de danças, mas que, como eu vi nesse final de semana agora que eu fui lá para São Paulo, e no final de semana anterior, jovens orando, jovens de palavra, jovens cheios da presença de Deus. Não é para você ser um franciscano, que você tem que largar tudo, redes sociais, Instagram, Facebook, e viver enclausurado ali, só falando agora eu sou de Jesus, eu não tenho... Não é isso, entenda, não é isso. Mas você precisa entender mais que Jesus é contigo. Amém, meus amados? Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, PR Carlinhos Oliveira, compartilhe esse vídeo, porque tem muito mais jovens que precisam escutar essa palavra. E muitos líderes que precisam entender o que é ser líder de verdade. Amém, meus amados? Compartilhe esse vídeo, se inscreva, deixa aquele like abençoado. Que a graça e o amor de Cristo estejam com cada um de vocês, jovens. Deus é contigo. Deus é contigo. Um beijo no coração de todos vocês que estão comigo. Muito obrigado pelo carinho, por compartilhar esse vídeo.
Deus abençoe. E aí, meus irmãos, que a graça e a paz do Criador continue sendo sempre uma verdade em nossas vidas.